Olá, compatriotas. Tá tão frio aqui que eu chego tá até pálida de tanto frio. O Mogi das Cruzes está congelante. Bom, gente, eu falei que eu ia fazer vídeo lá pro TikTok, mas não rolou ainda, então não rolou ainda, tá? Mas vai rolar, calma. Tô me inspirando, vai rolar. Bom, chamar vocês aqui a uma conversa a respeito das coisas que está acontecendo, da pandemia, dessa narrativa ideológica, dessa eterna dicotomia que a gente vive, principalmente no Brasil. Não que não exista no mundo a dicotomia de pensamento, de decisões, ideológica, existe. Mas quando é um país de terceiro mundo, como o Brasil, em que há um déficit na educação, eu vejo que isso se transforma de uma forma assim exponencialmente pior do que lá fora. Bom, a gente vê, principalmente pela rede social, já que nós temos essa vitrine que nos permite ver a opinião das pessoas em vários locais, conversar com elas, e elas vêm opinar também o que elas acham das nossas postagens e etc. A gente pode agora experienciar a opinião de pessoas que nós não poderíamos no século passado, porque não havia essa tecnologia. E a gente vê que as pessoas utilizam a ideologia e o conhecimento muito superficial, pedante muitas vezes, contra a sua própria existência, sabe? E eu digo isso para vocês porque eu mesma já utilizei o conhecimento e a minha ideologia contra mim. Quando eu comecei a ver que aquela teoria toda, na prática, não me trazia nada de bom, não conseguia fazer com que eu resolvesse os meus problemas de verdade, os meus problemas do dia a dia, do cotidiano, das coisas comezinhas da vida. Eu não estou dizendo para vocês que eu mudei de ideologia, não, eu não sou uma pessoa volúvel ideologicamente, eu tenho ainda as minhas convicções, entre aspas, muitas aspas, mas eu tenho ainda parto de um posicionamento nacionalista, mas dialogando com muitas pessoas e com os meus compatriotas, companheiros aí de ideias, eu vejo que muitos deles também não utilizam de forma pragmática aquilo que apregoa o tempo todo e são extremamente contraditórios naquilo que diz e naquilo que pensa, que pratica. Então, assim, tem uma confusão entre a teoria e a prática. Porque a verdadeira revolução, gente, a gente faz na vida cotidiana, no dia a dia. E não teorizando, fazendo textos e ganhando like na internet. São as pequenas coisas, a forma como você vê o mundo, o que você pensa, o que você come. Não adianta nada você falar mal da indústria farmacêutica, né? Ter uma crítica à máfia da indústria farmacêutica, mas fazer uso de medicações constantemente. Não adianta nada você falar contra os bancos e viver dependurado, devendo para banco, porque está sempre aí endividado, fazendo dívidas que não precisariam ser feitas. E, enfim, tem toda uma sincronia entre a nossa teoria, a nossa ideologia e a nossa praxis, né? A nossa ética. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós fazemos e aquilo que nós adotamos quando estamos sós, quando estamos entre quatro paredes. E eu vejo na internet uma confusão muito grande, porque as pessoas não têm isso em mente. Por exemplo, né, o caso da ivermectina, da cloroquina, dessas medicações que equivocadamente são colocadas na conta do tratamento precoce. Na verdade, não é tratamento precoce, na verdade é tratamento de doença, porque toda doença tem o seu tratamento normal. Mas deram essa terminologia que ficando estigmatizada, difamada, e as pessoas acham que tratamento precoce é uma pessoa saudável começar a tomar ivermectina toda semana, cloroquina e outras medicações. Não, não é isso.
Os médicos que defendem a utilização do tratamento farmacológico dessas drogas em especial no tratamento da Covid não diz que você tem que ficar tomando com regularidade sempre assim, a torto direito, conforme você quer, ir lá na farmácia comprar e tomar. Não, tem todo uma diretriz médica de acompanhamento para tratamento de doença. Quando você pega uma pneumonia é assim, quando você está gripado muitas vezes, você tem que tomar determinada medicação, e enfim, sempre foi assim, né? E ninguém nunca questionou de verdade, embora pessoas como eu, por exemplo, sempre questionou o uso indiscriminado de remédio, que é o que a gente vê por aí, porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com remédios que têm patente. No caso da ivermectina e da cloroquina, são medicações sem patente. Bom, e a gente vê um calor muito grande, né? As pessoas acabam aí comentando de forma assim bem intestinal mesmo, né? Colocam ali o intestino nas discussões e pegam uma bronca, um ódio da medicação simplesmente porque vincularam isso com a imagem do Bolsonaro. E o Bolsonaro está fazendo política também. E aqueles que são políticos, partidos, enfim, que estão antagonizando o Bolsonaro, também estão fazendo política. Quem a gente tem que ouvir? Os médicos. Os médicos, principalmente aqueles clínicos, aqueles que estão ali com a mão na massa, e não médico de gabinete, e não médico acadêmico. Porque o médico que tem que ser ouvido é aquele que está com a mão na massa. É aquele que está ali tendo uma interlocução e cuidando dos pacientes e vendo os resultados aos olhos. Então a gente tem que ter pelo menos um mínimo de respeito com esses médicos, e não é o que está acontecendo na internet, com vários médicos que sabem o que estão dizendo e estão sendo muito difamados, retalhados, porque estão adotando um procedimento que adotaria em qualquer outra doença. Bom, agora, a questão da nocividade da ivermectina, que faz mal, que é tóxico, enfim, tudo que tem falado, eu vejo que as pessoas têm uma seletividade muito grande, principalmente a esquerda, né? Vamos falar aqui da esquerda. Tem uma seletividade muito grande nos seus questionamentos. Por exemplo, você tem a questão dos agrotóxicos, que todo mundo sabe que agrotóxico faz muito mal para a saúde, e o Bolsonaro abriu as portas para os agrotóxicos no Brasil de vez. Coisa que foi muito criticado por todos nós ali, eu critiquei muito, enfim, nós sabemos que faz muito mal. Só que a esquerda, ao passo que questiona isso porque está na pauta, está numa pauta, uma pauta dessa pequena mídia ou da grande mídia, o pigzinho ou o pigzão, a esquerda vai e comenta e fala. Mas coisas que não estão na pauta são completamente ignoradas, como, por exemplo, o excesso de flúor na água, o excesso de cloro, que faz muito mal para a saúde, muito mal mesmo, e nós consumimos isso. Afinal de contas, a gente não pode ir lá na montanha do Tralalá e pegar a água da fonte maravilhosa. Não, a gente utiliza a grande maioria, né, que tem água encanada em casa, porque no Brasil nós temos aí uma boa parcela da população que nem água encanada tem em casa. Mas quem tem água encanada em casa, a grande maioria utiliza a água da torneira. E essa água chega extremamente tóxica pra gente na torneira, porque nós pagamos o serviço da água, vocês sabem, a gente não paga a água. A água é um bem de todos, mas a gente paga o serviço da água. Isso em tese, né? E esse serviço a gente está pagando para que a água seja contaminada, porque o flúor faz muito mal, o cloro faz muito mal em excesso. Não é possível que a ciência avançou tanto e eles ainda não desenvolveram um método de tratamento da água que não precisa ter tanto cloro assim. Até a água que sai do seu chuveiro, se sair muito quente, geralmente a gente toma banho quente, principalmente agora no frio, essa água, ela emite um gás, exala um gás que é muito tóxico pra gente, é altamente tóxico. E o flúor também, enfim, a gente consome isso, não tem como. Aqui em casa, a água às vezes chega com tanto cloro que me dá dor de cabeça só de sentir o cheiro da água. E ninguém fala nada, são poucos. Muitos consideram como teoria da conspiração, como terraplanismo falar a respeito disso. E o açúcar, a sacarose,
que é colocada às vezes assim inadvertidamente em alguns alimentos, como por exemplo coco ralado. Às vezes você vai comprar coco e tem diabetes, você tem que prestar muito atenção na embalagem, ler a embalagem, porque eles colocam açúcar no coco ralado. Eles colocam açúcar na canela em pó. Eu uma vez me dei conta que estava comendo açúcar, não como açúcar, e estava comendo na canela em pó, porque eu utilizo muito a canela em pó. Inclusive a canela em pó, ela é orientada para quem tem diabetes. E aí quem tem diabetes vai lá e compra a canela em pó e a canela tem açúcar. E ninguém fala nada. O excesso de sal também em alguns alimentos. Enfim, muitos alimentos que não tem nenhuma vigilância e muitas vezes isso pode ser mortal para as pessoas. Por exemplo, um diabético que consome açúcar assim, num alimento que ele acha que não está consumindo açúcar. Outros tantos venenos presentes aí na nossa alimentação, presentes no dia a dia, que enfim, em coisas que a gente precisa para se manter vivo. E ninguém fala nada. E quando você fala sobre essa questão da alimentação, muitos de esquerda, inclusive, colocam na conta de terraplanismo, tá? Isso é bobagem. Isso é uma besteira, Sibeli. Imagina que isso faz mal. Não faz mal para a saúde, não. Tem que comer o que tem na geladeira. Pobre é assim, pobre come o que tem. Não é assim não, gente. Não é assim não. Tanto que tem muita obesidade nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Tem mais obeso do que magro. Embora tenha aquela situação extrema de crianças que consomem menos caloria do que deveria consumir, porque realmente não tem nada para comer, muitas famílias, se você for na periferia, nos morros, nas favelas, você vai ver a quantidade de pessoas obesas e, consequentemente, com um organismo inflamado. E aí, minha filha, tá numa pandemia de uma doença infecciosa, uma doença que causa inflamação, é fator de risco, na certa. Então, assim, as pessoas focam numa determinada coisa e ali disponibilizam uma energia, aplicam uma energia contra um remédio, contra alguma coisa que pode estar salvando vidas, ou faz por, assim, parece que é uma terapia, sabe? Aqueles 2 minutos de ódio, lá do George Orwell. As pessoas ficam ali odiando uma coisa em abstrato, sem saber exatamente o que acontece, e é lógico que elas estão sendo massa de manobra política e desses grandes impérios, desses grandes conglomerados aí da indústria farmacêutica, porque a gente sabe que a indústria farmacêutica lucra muito com remédios que tem patente, mas remédio que não tem patente, a indústria farmacêutica não lucra, não tem por que adotar uma medicação na pandemia que esteja ajudando as pessoas, um tratamento que não leve as pessoas à hospitalização, que diminua aí o número de mortes, se essa medicação não traz dinheiro para Pfizer, não traz dinheiro para AstraZeneca, não traz dinheiro para Big Pharma. Eles não vão fazer isso. E como há um lobby muito grande no Congresso, na política, no cômputo da política e na grande mídia, há um lobby muito grande desses impérios mesmo, impérios que muitas vezes são mais poderosos do que os bancos, do que banco. A Pfizer, por exemplo, é uma mega corporação mais poderosa do que banco, porque eles têm a vida nas mãos, principalmente essa questão da vacina. Outra coisa também, porque as pessoas defendem a vacina de uma forma cega e burra. Porque essa vacina, gente, ela está em período experimental. Isso é fato. É fato, não é opinião. Não se sabe como o organismo humano vai se comportar a médio e longo prazo. Não se sabe. Os laboratórios que desenvolveram essas vacinas não têm como responder. Neste caso, o tempo não é burocrático, o tempo é técnico, porque é através do tempo que nós vamos saber como o organismo respondeu a determinada substância invasiva.
É assim que funciona. Ah, mas a tecnologia evoluiu tanto, né? A ciência não, gente. Tem uma coisa que não, tem uma coisa que não evoluiu ainda, que é como o nosso corpo responde a esse tipo de procedimento, a esse tipo de substância, ainda mais, a grosso modo, ainda mais na população, uma vacinação em massa. Vocês lembram da talidomida? Vocês lembram. Agora imagina, converte o que aconteceu com a talidomida lá na década de 50, se eu não me engano. Converte isso com essa vacina que nem a indústria farmacêutica dá 100% de segurança. Afinal de contas, o contrato da Pfizer tá ali, que não foi público ainda, né? Que foi um contrato aí sigiloso, vazado, mas logo retirado. Tá ali que a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais em ninguém. Quem que vai se responsabilizar? Se o Estado não se responsabiliza, o Bolsonaro tá tirando dele da reta. É óbvio, ele não é burro. Burro é você que fica defendendo vacina, achando que vacina faz parte da tua ideologia, que a vacina é algo marxista. Eu vejo muito marxista defendendo a vacina como se a vacina fosse produzida por Marx, sendo que a vacina é produzida pelos esses grandes impérios aí capitalistas. Você é burro de ficar defendendo isso de forma assim tão acalorada, tão exagerada, tão quente, sem pensar que essa vacina está em período experimental. É um experimento. É um experimento. Não pode ser compulsória, não pode ter, não pode ser imposta pra gente, porque ninguém dá garantia, o governo não dá garantia, os médicos não dão garantia, os laboratórios não dão garantia, ninguém se responsabiliza. Por que nós vamos ser irresponsáveis então, se não tomar a vacina? É muito mais fácil a gente tentar tratar, então, né? Sendo que a Covid ainda é uma doença que várias pessoas se recuperam sem precisar ter nenhum tratamento farmacológico. Ah, mas e as consequências, Sibeli? Ninguém sabe de fato dessas consequências, gente. Nós estamos no instante da pandemia. Ninguém sabe. É muito mais medo, muito mais pavor, é muito mais assim um terror que a grande mídia está tocando do que propriamente verdades, fatos sólidos, robustos. E outra coisa, vários desses trabalhos científicos aí, que contrapõem outros trabalhos científicos a favor da ivermectina e da cloroquina, eles estão comprometidos com os interesses da Big Pharma. Estão comprometidos. Não seja ingênuo, o dinheiro manda, sempre mandou. Então, a partir de agora, tenta pegar tudo isso que vocês veem na internet, toda essa paixão que vocês têm por política, ou por um político, pelo Lula, pelo Ciro, pelo Bolsonaro, seja lá por quem for, tenta pegar isso e trazer para a tua vida, para o teu instante, para o teu agora, para a tua vida prática, para as tuas dificuldades reais, não virtuais, não daquele debate que você foi lá e defendeu e voltou para depois para sua vida ferrado. Tenta unir as suas ideias ou conversar com as pessoas pensando do ponto de vista da sua vida pragmática, da vida dos teus filhos, da sua saúde, da sua empregabilidade, do seu acesso à saúde pública, à educação. Vamos escolher os nossos representantes. Eu já nem sei mais se eu falo isso, sabe? Eu não consigo ser falsa com vocês, porque eu acho que esses representantes aí estão todos comprometidos, todos. Mas enfim, né? Eleição tá aí. Quem quer votar, vota. Quem não quer, não vota. Vai lá, não vota, né? Anula ou não sai de casa, como eu fiz na última eleição, nem saí de casa. Mas tá aí, ela existe. E é a partir dela que vai, que um representante vai ser aí o eleito, enfim, vários representantes serão eleitos. E são eles que vão dar a canetada. A gente sabe que eles não nos representam, mas é o que é.
Então, a gente pode, pelo menos durante a época da eleição, pensar um pouquinho mais com frieza, trazer essa questão da racionalidade e no dia a dia, a gente parar de defender algo que não vai trazer nada pra gente. Diz pra mim, se você fica doente, mesmo tomando vacina, que tem um monte de gente aí que tomou vacina, você vai esperar ser entubado? Você vai esperar ir para o hospital e ser entubado? Você não vai tomar a medicação que o médico vai passar para você só por causa da ideologia? Sendo que esses médicos sabem o que eles estão fazendo. Eu tenho uma crítica à medicina, vocês sabem, a medicina ocidental, por causa da indústria, da Fundação Rockefeller, da indústria farmacêutica. Mas a gente tem que ter respeito e humildade e sabedoria para poder ouvir o médico. Alguns realmente têm o rabo preso à indústria farmacêutica, mas muitos não. Muitos estão ali honrando o seu juramento, honrando aquele tantos de anos que estudaram. São 6 anos mais, e depois a especialidade. Então a gente tem que ter humildade também para ouvir o médico. E muitos médicos estão sendo coagidos, constrangidos para não prescrever essas drogas. Por quê? Porque certamente é para prolongar essa pandemia cada vez mais. Tornar essa pandemia aí num período mais longo para que sejam aplicadas essas medidas restritivas e para que, principalmente, a população aqueça a vacinação. De uma vacina experimental que ninguém dá garantias pra gente. Então é isso, gente. Vamos usar um pouquinho mais a nossa inteligência, o nosso conhecimento. Vamos nos aprofundar em algo e vamos trazer isso para nossa vida real. É ela que importa. A teoria importa muito pouco. A teoria é só um condicionante intelectual para as nossas decisões e para a nossa visão. Mas a praxis mesmo é o dia a dia aqui, de todo cidadão, principalmente nós brasileiros que sofremos tanto, tá? Tchau, tchau. Beijo.